turma, tudo bem? Eu sou o professor Josélio e hoje vamos ministrar mais uma aula da disciplina de Administração e Operação de Serviços. O tema de hoje é a classificação dos serviços. O serviço é um produto intangível que não se vê, não se cheira, não se pega e geralmente não se experimenta antes de comprar, mas permite a satisfação. Essa é uma definição de serviço segundo Siqueira, certo? Antes de iniciarmos a aula propriamente dita, senhores, quero pedir uma coisa para vocês. Participem dos fóruns, por favor. Vão lá e participem, porque vale nota para vocês. Lembre-se disso. E também não esqueçam, de maneira alguma, de preencherem a frequência de vocês. Tudo bem? Vamos lá. Com o advento da tecnologia da informação, a expansão dos serviços online, o desenvolvimento dos autosserviços, a tendência à terceirização e a apologia dos serviços de entregas rápidas são os fatores determinantes da nova era dos serviços. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte: antes, lá no passado, a indústria já esteve o seu auge. O auge da indústria foi no século XX. Hoje, nós presenciamos o crescimento do setor de serviços, um setor que atualmente contribui com mais de 70% de toda a riqueza mundial. Diferente do que muitos possam chegar a pensar, o desenvolvimento econômico do Brasil tem sido impulsionado nos últimos tempos não pela atividade industrial, manufatureira ou o agronegócio, mas principalmente pelo setor de serviço, que representa atualmente cerca de 65% a 70% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e é considerado o maior empregador deste país, segundo o IBGE. É muito difícil determinar a diferença entre produto e serviço. Pois geralmente, quando você compra um produto, ele vem acompanhado de algum serviço. E vice-versa. Quando você compra um serviço, muitas vezes inclui uma mercadoria. O produto se confunde com o próprio processo, sendo difícil distinguir as dimensões do produto e do processo. Já no âmbito do serviço, o serviço não é estocável, ou seja, se ele não for consumido rapidamente, ele é irrecuperável. O que isso quer dizer? Vamos olhar o exemplo da poltrona de um avião. Se aquela operadora de avião aérea não vender todos os assentos, aquele avião ele vai decolar no horário X marcado. Se até aquele horário aquela operadora aérea não vender todos os assentos, aqueles assentos vão ficar vagos e ela vai perder esse serviço. Isso fica irrecuperável para aquela empresa. Assim também é para uma empresa de cinema. Por exemplo, em um cinema, se a bilheteria do cinema ela iniciar a sessão antes de vender todos os bilhetes, ela vai perder. Porque o valor que ela vai gastar para uma pessoa assistir o filme é o mesmo valor que ela vai gastar para todas as cadeiras. Entenderam? Daí, a gente pode prosseguir. Aí, prosseguindo, a gente tem aqui os tipos de serviços. Como eu disse agora há pouco, os serviços eles são criados e consumidos simultaneamente, portanto, não podem ser estocados, o que constitui uma característica fundamental da administração e operação de serviços. Os serviços são classificados em 5 categorias, que são elas: serviços de massa, serviços profissionais, serviços de massas customizados, serviços profissionais de massa e lojas de serviços. Vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, os serviços de massa. Estes são serviços que atendem uma grande quantidade de clientes por dia, em uma unidade típica, de forma padronizada, visando os ganhos em escala. A formatação desse tipo de serviço se apoia
num elevado grau de padronização e rotinização. Serviços de massa apresentam alto volume e baixa variedade. São baseados em equipamentos com orientação para o produto. Alguns exemplos desse tipo de serviço são metrôs, como está na figura aí, vocês podem ver, supermercados, aeroportos, são alguns tipos de serviços em massa. São serviços que atendem muitas pessoas por dia. Além dos serviços em massa, nós temos também os serviços chamados de serviços profissionais. Estes são um pouco diferentes dos serviços em massa. Por quê? Serviços profissionais são prestados de forma completamente customizada, personalizado o atendimento e o pacote de serviço às necessidades e desejos do cliente, sendo para isso forçados a atender um número limitado de clientes por dia. Serviços profissionais apresentam baixo volume e alta variedade devido ao seu alto nível de personalização, sendo que é adaptado para atender às necessidades individuais do cliente. Alguns exemplos desse serviço é o personal trainer. O personal trainer geralmente ele atende um cliente por vez, porque ele presta um serviço limitado para aquele cliente. Outro exemplo são as consultorias, advogados e os cirurgiões. Vocês podem notar que um cirurgião plástico ele não faz uma operação em vários clientes ao mesmo tempo. É um de cada vez, certo? É um paciente por vez. E quanto ao serviço de massa customizado? Esse serviço se encontra em uma posição próxima à posição de volume correspondente à do serviço de massa, mas, fazendo uso da tecnologia da informação, ele cria uma sensação do cliente do serviço ser personalizado. Então, aí nós temos um exemplo, são as lojas virtuais. Elas dão essa sensação de que os serviços são serviços personalizados. Quando vocês vão comprar em uma loja virtual, um e-commerce, as pessoas têm aquela sensação que aquela página, aquele site foi feito para aquele cliente, mas não é. Naquele momento, vários clientes estão sendo atendidos ao mesmo tempo, por isso é chamado de serviço de massa personalizado. Nós temos também os serviços profissionais de massa. Ao contrário dos serviços profissionais, que atendem a poucos clientes, o atendimento em massa para serviços procura aumentar os ganhos em escala, por meio do aumento de quantidade de atendimento em suas unidades de operação. Aí nós temos o exemplo dos planos de saúde, que parecem serviços profissionais, na verdade são serviços profissionais, mas que atendem uma gama muito grande de clientes. E aí nós temos também as lojas de serviços. São operações que atendem a um volume intermediário de clientes por dia em suas unidades de operações e estão entre os tipos e variáveis de serviço. As lojas de serviço encontram-se os serviços profissionais e os de massa, pois são caracterizados por níveis de contato com o cliente, personalização, volume de cliente e liberdade de decisão. Aí nós temos como exemplo as franquias, né? As franquias são lojas que atendem uma unidade X de clientes. Também nós temos os bancos, as escolas, lojas e hotéis. Ok? Como já falamos anteriormente, o serviço é um setor que tem mais empregado atualmente e tem sido um grande impulsionador da economia. Vamos conhecer um pouco mais sobre suas principais características. Por favor, não confunda características com o tipo de serviço. Os serviços possuem algumas características que eles são específicas. Iremos ver algumas delas. Quais são as principais? Os serviços são normalmente compostos de características distintas dos produtos. Serviços não podem ser tocados ou manuseados. Serviços não podem ser estocados ou armazenados. E existe uma diferença aí entre estocado e armazenado. Vamos ver, ó. Estocáveis e não estocáveis. Vamos ver essa diferença. Nós temos dois tipos de diferença em estocáveis, que são estocáveis com transferência de propriedade e estocáveis sem transferência de propriedade. Vamos falar aqui das linhas aéreas. Por exemplo, quando você compra passar um bilhete aéreo, você está dentro do avião, as aeromoças vão tentar lhe servir
caso você aceite, refeições, revistas, guloseimas. Se você não quiser aquela refeição, aquele lanche, ele vai ser estocado e vai ser transferido para o próximo cliente. Por isso é chamado de com transferência de propriedade. As cabines, as salas de espera e os telefones que estão à disposição do cliente, o cliente vai usá-la. Mas quando ele deixar de usá-la, outro cliente irá usar também. Isso significa que são estocáveis, mas sem transferência de propriedade. A pessoa que usou não é dona, não vai ter posse. Já a refeição, o lanche, a pessoa tem posse quando ela recebe aquilo da linha aérea. Entenderam essa diferença aí? Assim também vale para os médicos, hotéis, telefonias, livrarias, entre outros. Vamos ver agora os não estocáveis. Aqui nos não estocáveis existem dois tipos: os não estocáveis essenciais e os não estocáveis acessórios. Ainda falando de linhas aéreas, aqui o que é essencial na linha aérea? É a segurança do voo, tem que ter segurança, tem que ter pontualidade e tem que ter muita frequência. Mas o que não é necessário? São apenas acessórios. O ambiente, né? A internet, as atrações que são apresentadas no aeroporto, isso são apenas acessórios dos serviços, mas não são essenciais. Aqui tem outros exemplos em relação a médicos, hotéis, telefonia e livrarias virtuais. Existem vários exemplos aí, certo? As empresas de serviços, elas valorizam o atendimento ao cliente através da busca da satisfação. Muitas vão além, posicionam-se no mercado como plataforma de personalização a fim de que seus serviços se ajustem ao estilo de vida e aos desejos e às preferências de que tipo de serviço o consumidor mais quer. Certo? Para o cliente, o serviço é uma experiência que ocorre nas instalações da empresa. Ele requer qualidade de serviço e reforça se as instalações foram projetadas sob a perspectiva do cliente. Aí nós temos também que entender as características diferenciadoras dos serviços. Né? Nós temos a intangibilidade, nós temos a inseparabilidade ou simultaneidade, nós temos a variabilidade ou heterogeneidade, nós temos a perecibilidade. Ora, os produtos eles são produzidos e posteriormente são consumidos. Saem da linha de produção e vão para os pontos de venda, e lá permanece à espera do cliente. Deve-se fazer uma distinção entre insumo e recurso. Depois vocês pesquisam aí o que é insumo e o que é recurso, ok? Para os serviços, os insumos são os próprios consumidores e os recursos são os bens facilitadores. Já que os serviços não podem ser armazenados, pois no momento exato em que eles são produzidos, são consumidos, ou seja, são produzidos e consumidos simultaneamente. Aí traz uma característica, a simultaneidade. Entenderam? Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas características. Vamos falar primeiro da intangibilidade. A tangibilidade é a facilidade para mensurar qual coisa o cliente está pagando. E para o empresário, a tangibilidade é quanto custou para produzi-lo. Isso é tangível. O produto tem uma tangibilidade maior, enquanto o serviço é mais difícil de mensurar o esforço para a sua prestação. Ou seja, os serviços são intangíveis. Ao contrário dos produtos físicos que a gente pode pegar, a gente pode ver, a gente pode provar, o serviço, a natureza dele é intangível. Isso é um problema, visto que o cliente precisa confiar na reputação da empresa. Né? Um exemplo é a Uber. Quando vocês aí solicitam o serviço da Uber, vocês não conhecem o motorista, nunca ouviram, não são, vocês têm que confiar no cliente, tem que confiar na empresa. Vocês confiam que a Uber já tem muitos anos aí de funcionamento, então vocês confiam na reputação da empresa, certo? Mas o serviço ele é intangível, você não tem como mensurar no momento, você só vai saber se realmente o serviço é bom depois que você experimentar, e no momento que estiver experimentando o serviço. Certo? Aí nós trazemos outra característica chamada de inseparabilidade ou simultaneidade.
é uma característica importante. Quando os serviços são criados e consumidos, isso é simultâneo. Mais uma vez, a gente não ouve. Quando você solicita o serviço, né? Você acabou de criar a prestação que o motorista gerou, você acabou de criar um serviço e vai usá-lo imediatamente. Isso é simultâneo. Ou seja, já que o serviço não pode ser estocado, essa impossibilidade de estocar o serviço impede o uso da estratégia de manufatura tradicional, que é de estocagem, ou de fazer um teste de qualidade. Né? No serviço é diferente. O fato dos serviços, nos serviços, a produção e o consumo serem simultâneos também elimina muitas oportunidades de intervenção no controle de qualidade. Mas é isso, eles são simultâneos. A próxima é variabilidade ou heterogeneidade. Né? Os serviços podem variar conforme o prestador do serviço. E a incapacidade das empresas de fornecer o mesmo serviço exatamente igual torna os serviços altamente variáveis. Você pode tentar fazer a mesma coisa 2 vezes, mas você não vai tentar, não vai conseguir. Né? Não vai mesmo. Porque toda vez que você vai repetir, você vai fazer ela de uma forma diferente. Isso chama-se variabilidade. Essa característica variável tem um ponto de vista tanto positivo quanto negativo. Pelo ponto de vista positivo da variabilidade, é que ela permite uma personalização, certo? Um atendimento diferenciado, aspectos que agrada a algum grupo, certo? Mas, sobre outro ponto de vista, pelo lado negativo da variabilidade, é que ela torna difícil estabelecer um padrão de serviço de um desempenho padronizado. Ok? A próxima é a perecibilidade. A perecibilidade dos serviços, já que o serviço ele é uma mercadoria perecível, a perecibilidade é a duração de um produto que pode estragar ou perder a sua validade, quando ainda está em estoque ou quando está em posse do cliente. Como o serviço não pode ser estocado se não for usado, né? A utilização total da capacidade do serviço torna-se um desafio gerencial na medida em que a demanda do cliente sofre variações consideráveis, não existindo a opção de criar estoques para absorver essa flutuação. É fácil explicar. Imagine uma aeronave que tenha 100 lugares, voltando mais uma vez ao exemplo do avião. Se houver apenas 1 ou 100 passageiros a bordo, o custo operacional do voo será praticamente o mesmo. Na verdade, os lugares que as empresas aéreas não conseguirem negociar com os clientes, jamais conseguirá recuperar novamente. Por isso que algumas empresas elas fazem muitas campanhas, muitas propagandas, né? Muitas promoções com desconto nos bilhetes aéreos para quem compra com antecedência. Então, nós ficamos por aqui. Esse é só uma videoaula teste. E eu tentarei fazer novas videoaulas melhores, viu? Muito obrigado pela paciência de vocês. E, por favor, comentem aí o que vocês acharam, que eu preciso melhorar, ok? Tudo bem? Conto com o apoio de vocês aí, galera. Esse é o meu primeiro videoaula que eu estou gravando e estou tendo experiência com vocês.